Bom, o rei dissolve a reunião porque ninguém chegava num consenso. O povo era voto vencido, mas eles não queriam aceitar isso. Então, quando o rei dissolveu a reunião, o que o povo resolveu fazer? O povo inicia então um movimento de revolta. Primeiro eles dizem, essa reunião ela acontece na sede oficial do governo francês, e o povo se reuniu ali no pátio da sede e disse que só sairia dali quando as exigências deles fossem cumpridas e quando a França tivesse uma constituição para que o rei deixasse de governar de forma autoritária. Junto desse movimento, eles vão tomar a Bastilha. A Bastilha era a antiga sede do governo francês, era um ponto histórico político da França que simbolizava o poder e a supremacia absolutista da França, o poder absoluto do rei. Eles vão tomar esse monumento como um símbolo para dizer: o rei não manda em porcaria nenhuma aqui. A gente tomou a Bastilha, a gente vai tomar o poder na França da mesma forma. Essa queda da Bastilha ela vai acontecer em 1789 e é exatamente essa data que vai marcar o início da Revolução Francesa. A França, então, esse movimento de revolta ele vai ser liderado pelos chamados sans-culottes. Os sans-culottes vamos dizer assim, eram os líderes entre o povo. Eram artesãos, eram pequenos proprietários de terra. A Revolução Francesa foi uma das poucas revoluções que aconteceram no mundo que foram realmente feitas de forma popular, pelo povo mesmo. Lógico que tinha elite envolvida, mas foi o povo quem tomou a iniciativa para fazer. Beleza? Depois da queda da Bastilha e depois desse movimento dos sans-culottes, os revoltosos eles elaboraram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração dos Direitos ela foi o princípio dos chamados direitos civis e seria o princípio daquilo que se tornaria a Constituição Francesa. Essa Declaração dos Direitos ela era baseada em 3 princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Era uma igualdade, principalmente a igualdade é o maior destaque aí, tanto é que ela está no centro. A igualdade ela era o princípio que deveria passar a reger a política da França, beleza? Essa Declaração dos Direitos, o que ela vai começar a fazer? Ela vai abolir as leis feudais que ainda existiam na França. Leis feudais ainda, professor, no século XVIII? Sim. É aquilo que eu sempre falo para vocês, na história nada acaba de uma hora para outra. Tudo é um processo. E muitas práticas do feudalismo ainda existiam na França. Beleza? Até porque o feudalismo surgiu na França. Então ele também demorou um pouco mais para sair de lá. A Declaração dos Direitos ela vai abolir essas leis feudais. Vai dividir o governo em 3 poderes. Agora o rei não manda mais sozinho. Sabe aqueles poderes do Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário? Isso passa a existir na França de acordo com a Declaração dos Direitos. A França também deixa de ser um estado religioso para se tornar um estado laico. E essa Constituição que vai passar a ser elaborada a partir da Declaração dos Direitos, ela vai ter um princípio. Ninguém é obrigado a nada que não esteja na Constituição. Agora o rei não manda nas coisas conforme a sua vontade. Agora vai passar a existir uma Constituição para determinar o que as pessoas devem ou não fazer. Essa primeira Constituição, ela vai ser elaborada e vai ser promulgada em 1791, beleza? Essa Constituição ela vai determinar que a França ela vai ser uma monarquia constitucional. Vai determinar também o chamado voto censitário. O que é o voto censitário? Voto censitário é um voto condicionado à renda. Beleza? Você tem que ter uma certa renda, uma certa grana, um certo patrimônio para ter direito a voto. E a burguesia, então, ela vai tomar conta do movimento. Quem começa a revolução é o povo. Mas quando o povo consegue derrubar a autoridade do rei, a burguesia se aproveita, as elites se aproveitam para tomar conta da situação. E eles vão acabar dominando todo o movimento revolucionário e essa elaboração da Constituição. O rei Luís XVI ele não tinha muito o que fazer. Ele vai tentar conspirar contra a Revolução, mas não vai conseguir. Uma vez que ele viu que seria derrotado, ele vai tentar fugir para a Áustria. Só que ele é preso no meio do caminho. Ali na portinha para sair da França para tentar ir para a Áustria, a galera encontra ele e ele acaba sendo preso. A política na França, então, ela vai ser dividida em 2 grupos, e é aí que surge isso que a gente conhece hoje como direita e esquerda, beleza? Essa concepção, ela surge nesse momento. Nós vamos ter os girondinos, que a gente pode chamar de direita, que era a alta burguesia, formada pelos conservadores. E tínhamos também os jacobinos, que era a galera de esquerda, que era a média e baixa burguesia, e eles eram mais radicais, eles queriam uma participação popular um pouco maior. Um pouco maior não, muito maior. Por que chamaram de esquerda e de direita? Simplesmente porque, na reunião do parlamento,
Os girondinos eles se sentavam à direita do parlamento e os jacobinos à esquerda, só por causa disso. Beleza? Essa divisão de direita à esquerda ela surgiu por conta desse negócio. Esse movimento todo de revolução liberal, revolução iluminista que estava acontecendo na França, começou a acender uma luz de alerta nos outros países da Europa, nos outros reinos da Europa. Os outros reinos absolutistas eles começaram a achar aquilo muito perigoso. Vai que a moda pega Europa fora e toda a população da Europa se revoltar contra os reinos. Então, alguns reinos vão tentar se levantar contra a França, como a Áustria e a Prússia, por exemplo. Eles se levantam para tentar reprimir a Revolução Francesa. Só que eles acabam sendo derrotados. E o Luís XVI, que havia sido preso, ele é condenado à morte na guilhotina. Beleza? Em 1792, a direita, os girondinos, eles tomam o poder e instauram uma república. A França, então, ela deixa de ser uma monarquia constitucional e passa a ser uma república, chamada República Girondina. Só que aí começam a acontecer algumas tretas, algumas revoltas internas. E os jacobinos eles se aproveitam dessas revoltas internas para tomar o poder dos girondinos. Eles vão tomar esse poder em 1793. Beleza? Uma dessas tretas que vai ser aproveitada pelos jacobinos vai ser a chamada Revolta da Vendéia. Essa Revolta da Vendéia foi uma revolta de camponeses. Durante a Revolução, os girondinos eles tentaram promover um alistamento militar, um serviço militar obrigatório, para que a Revolução ela se mantivesse. E os camponeses eles se recusaram a prestar esse serviço militar e se revoltaram contra os girondinos. Então os jacobinos se aproveitaram dessa revolta para derrubar os girondinos do poder. Quando os girondinos eles sobem ao poder, eles elaboram uma nova Constituição. Nessa Constituição, o voto ele deixava de ser censitário, deixava de ser condicionado à renda e passa a ser universal. Todo mundo tem direito ao voto. Eles vão propor também uma reforma agrária. A reforma agrária é a distribuição de terras, beleza? Eu não vou ter só um cara sendo dono de vários hectares de terra, eu vou distribuir essa terra pela população. Os girondinos, os jacobinos, perdão, eles também vão defender o fim da escravidão nas colônias, beleza? A escravidão que ainda era praticada nas colônias, ela vai ser extinta. E a gente também vai ter a chamada Lei do Máximo, beleza? Pessoal, o que era essa Lei do Máximo? A Lei do Máximo era uma lei que determinava o preço das coisas. Era como se fosse uma tabela que o governo criava e o preço das coisas não podia exceder aquela tabela para que as pessoas tivessem condições de comprar as coisas para sobreviver, para o seu sustento. Beleza, galera? Na semana que vem, então, na segunda parte dessa aula, a gente vai falar sobre o Diretório e sobre os últimos atos da Revolução Francesa. Safo? Até lá, então. Valeu!